E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui. Agora, antes de nós começarmos a trabalhar com gráficos mesmo, de distribuição, então nós estamos falando sobre os histogramas e afins, precisamos ter uma noção de quais medidas que nós vamos usar, quais são os cálculos, né? Pelo menos alguns deles. E eu vou passar os quatro principais, né? Então nós estamos falando sobre a dispersão, né, neste caso o alcance, né, a variância, o desvio padrão e o intervalo interquartil. Né? Então vamos lá. O que é o alcance? O alcance nada mais é que eu tenho uma noção entre o menor, qual que é o menor número e o maior. Então eu tenho aqui o maior menos o menor. Então o que carambas é isso? Para eu saber o quão espalhado está essa informação de uma forma um pouco mais simples. Então, como que daria certo? Se eu tivesse uma distribuição normal ou simétrica, até que dá certo. Então, por exemplo, aqui se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, seja quantas, independente de quantas vezes esses números se repitam entre si, eu simplesmente vou pegar o menor, maior menos menor. Então eu tenho aqui 5 menos 1, então eu vou ter 4. 4 o quê? 4 o que eu estiver trabalhando. Então, os quilômetros, litros, blá blá blá, é 4. Ok? Então, entre o menor e o maior, eu tenho um espaço de 4. 4 unidades às quais eu estou trabalhando, beleza? Então, numa distribuição uniforme, que é este caso aqui, uma distribuição normal, uma distribuição ao qual não estão tão espalhadas as informações, até que dá certo. Só que se eu fizer isso daqui, ó, eu vou fazer até com outra cor aqui. Então, aqui é 1, 4. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 1, nossa, não, muito escuro. Então, vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 1000. Então, a diferença que vai ficar vão ser 1000 menos 1 igual a 999. Então, veja que se eu tiver um número que ele simplesmente destoe dos meus, ele simplesmente seja um outlier, ele está um número nada a ver lá no meio, então com alcance eu não vou ter muita noção do que usar. Então, tipo, não é nem muita noção do que usar. Na verdade, a partir do momento que eu uso, eu não vou ter muita noção do que eu tenho, quais são as informações que eu tenho na minha distribuição, ok? E já quando a gente está tratando de variância, variância é o cálculo para eu realmente saber o quanto que esses números estão variando dentro do meu dataset, né? Então, quanto que esses números, os números que eu tenho, quanto eles estão variando entre si. Então, eu tenho a fórmula da variância, ok? Que nada mais é que é a quantidade que eu tenho, começa pelo 1 e vai ser o valor que eu estou trabalhando, que neste caso aqui é o I, menos a média da minha distribuição dividido pela quantidade menos 1. E este daqui vai dar a variância, que é esse S2. Mas, Zuruba, eu já vi desse jeito aqui, que aqui vai estar N e começa com 1, ok? Então, vai ter aqui xi menos, acho que isso aqui é o 1000, ok? Dividido por n. E o resultado que sai não é esse s ao quadrado. Nossa senhora, que torto. Sai um sigma ao quadrado. Qual que é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que o de cima eu estou tratando sobre o valor da amostra, a distribuição da amostra, e o de baixo eu estou tratando sobre a distribuição populacional. Tá. O que isso quer dizer? Eu não vou explicar isso agora nesse vídeo. Saiba que tem essa diferença. E esse menos 1 ele é para compensar a parte estatística disso, né, a grosso modo falando. No próximo vídeo eu vou falar a diferença entre você fazer esses dois cálculos, em um outro vídeo, né, não sei se é exatamente o próximo. Mas enfim, e qual que é o desvio padrão? Né? Então tem aqui desvio padrão. Qual que é a diferença entre os dois? O da esquerda, estou errando, aqui é o ao quadrado, desculpa. Antes de eu explicar desvio padrão, eu preciso explicar um negocinho. Por que ele leva ao quadrado? Por duas coisas. A primeira é, se não elevar ao quadrado, a parte de cima zera. Como assim zera? Vou pegar uma outra corzinha para poder demonstrar. Então eu tenho uma distribuição que eu tenho, sei lá, 1, 3 e 2. Né? 1, 2, 3. Qual que é a média disso daqui? Então,
eu estou tratando da média dele, vai ser 1 mais 2 mais 3 dividido por 3, que vão ser... deixa eu fazer isso aqui embaixo, né, para ficar mais bonitinho. Então eu tenho aqui que vai ser 1 mais 2 mais 3 dividido por 3. Então, a minha média vai ser, aqui são 3, 6 dividido por 3 vai dar 2, é a minha média. Ok? Então, vejamos esse cálculo aqui. É o valor menos a média. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1, mais 2 menos 2 vai dar 0, mais 3 menos 2 vai dar 1. Menos 1 mais 1, 0. Ele zera. Tá, se eu elevar ao quadrado vai dar 2. Mas a gente já pode ver aí que a gente eleva ao quadrado simplesmente que é para não zerar. Mas só por causa disso que é para não zerar, se fosse por causa disso, a gente simplesmente pegaria a diferença absoluta. Né? Então, nós simplesmente ignoraríamos números negativos e simplesmente pegaríamos números positivos. A parte importante também de nós pegarmos e elevarmos ao quadrado é também para podermos ver, para podermos realmente dar, vamos dizer assim, elevar os números mais altos. Então, quanto maior o número que eu tenho na minha distribuição, mais potência, vamos dizer assim, este cálculo dá para aquele número. Como assim? Então, se eu tiver um número, por exemplo, qual que é a diferença de eu elevar 2 ao quadrado e eu elevar 100 ao quadrado? A diferença é que aqui eu vou ter um 4 e aqui eu vou ter um... Não, 100 vezes 100 dá 100 mil. 100 mil, né? 10 mil, desculpa. 10 mil. Que 100 vezes 100, só para ver se eu não estou errando. 100 vezes 100. Então, realmente aqui são 100, joga mais dois números. Que eu sou meio doido nessa questão dos cálculos, que a maioria das vezes eu erro. Beleza? Então, essa é a diferença. Então, se eu elevar 100 ao quadrado, eu vou ter um 10 mil, e ao contrário do 2, que eu vou ter simplesmente um 4. Veja que quanto maior o número que eu estou elevando ao quadrado, mais maior de grande, vamos dizer assim, ele fica. Que é para eu realmente ter uma noção de quão variável esses dados está. Mas simplesmente pela variância fica meio estranho se eu não conhecer muito bem os meus dados, porque ele pode dar um número, sei lá, vamos considerar que eu tenha, sei lá, de um número de 1, eu estou fingindo, tá? Estou não fingindo, eu estou só dando um exemplo. Eu tenho, sei lá, os números de 1 até, sei lá, 100. E vamos considerar que a variância que sai em cima dele saia, sei lá, 7.300. Então, não quer dizer que vai sair, entendeu? Mas vamos imaginar que saia. Fica meio estranho, tipo, simplesmente só ver pela variância. Já pelo desvio padrão, não. E o desvio padrão eu faço o quê? O desvio padrão nada mais é que a raiz do minha... O desvio padrão nada mais é que a raiz da minha variância. Então, eu vou ter aqui também. Nossa, esse sigmazinho é meio complicado para mim. Pronto. Eu vou ter isso daqui. E qual que é a diferença entre a variância e o desvio padrão, pelo menos na questão da leitura? A variância, eu vou ter um número que é simplesmente a variância, né? Então eu vou ter um número meio Zé, que eu não vou entender muito bem para que serve. Já o desvio padrão, eu posso ler ele em cima da escala ao qual eu estou trabalhando. Então se eu estiver trabalhando com quilômetros, o número que sai, vamos dizer que isso daqui saia, sei lá, 7. Então, o desvio padrão dele são 7 km. A quantidade de litros dele são 7 litros. Então, o desvio padrão que eu estou vendo vamos considerar assim, de prédios são 7 prédios. Desvio padrão de aviões são 7 aviões da minha distribuição. Entenderam? Então, já com o desvio padrão eu consigo realmente ver qual que é um número e eu consigo ler em cima da escala. E não só isso, né? Eu também entro na parte de distribuições, etc., z-scores e afins, mas isso vai mais para frente. E já o interquartil, eu consigo verificar dentro de uma medida central, dentro da média, vamos dizer assim, dos meus dados, o quanto que ele varia ou não. E em cima desse número eu consigo saber, eu consigo ter uma noção central dos meus números. Então, eu tenho, por exemplo, aqui os meus dados, né? Então, um box plot, não sei se vocês já viram. Então, eu vou ter aqui este bendito. Este daqui é o primeiro quartil. Peraí, desculpa, vou colocar aqui primeiro Q. E este outro número aqui é o terceiro Q. E aqui no meio, não quer dizer que ele fique exatamente no meio do quadradinho, tá? Ele pode estar mais para cá, ele pode estar mais para cá, tanto faz. E este daqui
é a minha mediana. Vou escrever mediana que fica melhor. E já esses outros tracinhos que vêm para cá, e qualquer outra bolinha que tiver aqui fora, eu tenho um cálculo para poder fazer este box plot, tá? Eu estou simplesmente explicando. Então eu tenho aqui meu primeiro quartil, aqui no meio eu consigo ver a mediana, e aqui eu tenho o terceiro quartil. Então vamos considerar que na minha distribuição, sei lá, o menor número é o 0 e o maior número é 100. Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui é um 10 e aqui é, sei lá, 30. Então ele é bem para... os dados estão concentrados bem à esquerda mesmo. Então eu teria um interquartile range, né, de 30 menos 10. Então eu teria de 20 IQR. O intervalo interquartis é 20. Beleza? Simplesmente a gente dando uma olhada, né, só vendo esses números, esse monte de coisa que eu simplesmente escrevi aqui, parece um pouco confuso e mas vai ficar bem melhor para a gente poder entender conforme os vídeos vão seguindo, e eu vou começar a falar agora sobre a parte de distribuições, como nós criamos gráficos e etc. Desculpa a bocejada. Beleza, pessoal? Eu tô meio cansado mesmo, tô sem dormir um bom tempo. Belezinha. Beijos e até os próximos vídeos.